Muito bem, pessoal. Bom dia. Iniciando o nosso bate-papo de abertura nesta manhã de sexta-feira, dia 18 de setembro de 2015. Manhã chuvosa aqui em Porto Alegre. Trazemos então as movimentações do mercado. Eu sou o Vlad. O pessoal que nos acompanha aqui já deve me conhecer. Se não me conhece, muito prazer. Faço parte da equipe LS. Vamos dar uma olhada em como o mercado abriu. Se os presentes puderem me dar o feedback de como está a transmissão, eu agradeço. Tá? Mas a princípio está tudo certo. Já avisamos em texto. E o pessoal sempre solícito ali, já enviando o seu feedback. Maravilha. Bom, então vamos olhar a situação do índice futuro. Ontem nós tivemos o Ibovespa deixando um doji fechando exatamente no zero, né? Tocando aqui a LTB e a região de topo anterior. Se estivéssemos dentro de uma tendência de baixa, esse seria o sinal de venda. A grande questão é que nós não estamos mais dentro de uma tendência de baixa. E não é porque eu acho, ou porque o nosso posicionamento aqui é de acreditar que o mercado está formando um fundo aí de um prazo um pouquinho maior, mas porque de fato houve aqui um pivô de alta, que é a figura clássica de reversão de tendência. Não só isso, nós tivemos volume confirmando esse rompimento, tivemos a média móvel de 21 virando para cima, os preços não estavam distantes da média. Então essa resistência segura os preços no prazo mais curto, mas a expectativa é que ela venha a ser rompida. Até porque, se eu olho o FR de 14, nós temos aqui a LTB do indicador já ultrapassada, né? O Advanced Break Up acontecendo. Então, tá aí o nosso Ibov. Essa semana subiu praticamente todo dia, né? Todos os dias. Finalmente marcando um fundo aí no gráfico semanal. Bom, no intraday a gente tem o índice futuro operando em baixa. O mercado abriu em gap por algum motivo aqui o Profit não atualizou meus candles de 15 minutos. Então, para isso eu vou ter que abrir, por isso eu vou ter que abrir o meu XP Pro. Vamos ver. Porque não sei. Ó, não está nem carregando, né? Bem estranho. Então deixa eu excluir aqui o índice futuro da minha lista. Em V15. Eu já vou excluir o dólar também. E vou colocar eles novamente na base. Aí, enquanto eles vão carregando, a gente vai observando a movimentação no XP Pro. Esse é o famoso se vira nos 30, né? Então tá ali. Quanto baixo o intraday? Olha. Ah, tá. Então tá aí o gráfico de 15 minutos do índice futuro. Abertura em gap de baixa. Temos aí o que chamamos de primeiro movimento. Buscaremos então por trades assim que o mercado fechar abaixo da mínima do dia. Abaixo de aqui, abaixo de 48 mil, tá faltando sinais ali, né? Casas depois da vírgula. Agora sim, vou botar 3 casas. Pronto, então abaixo de 48.200 pontos. Ok? Também temos sinais de compra se o mercado romper a linha da água. É importante não confundir, né? Dentro do modelo que a gente opera, abordagem método Leandro, mas conservador até, se dá com o mercado rompendo a linha da água, uma compra, né? E venda se o mercado perder a mínima do dia. É interessante perceber que abaixo da mínima do dia de hoje, a gente também perde a mínima de ontem. Isso traz consigo stops, né, de quem vinha trazendo stop por cada nova mínima. Tá? Então, se houver a perda da mínima do dia, suporte de verdade meu só tem lá em 47.500. Tá? Não esquecendo que
esse topinho anterior também é suporte. E em relação ao dólar, vamos ver se o profit já carregou. Ainda não. Então, deixa carregar. Enquanto isso, a gente avalia o intraday no dólar. Então, aí temos o gráfico do dólar. Lateral. Vou botar um gráfico de 60 minutos aqui para ficar um pouco mais claro. A gente tem o dólar aí. Olha aqui como aumentar o prazo operacional deixa a situação mais limpa às vezes, né? Então, aqui uma clara congestão, né? Olha aí. De acordo? Resistência em 3.930, suporte 3.841. Esses seriam os limites da congestão. No intraday, temos operação de venda se o mercado fechar abaixo da mínima do dia. Afinal de contas, o dólar abriu em gap de baixa. Esse é o setup 1. Tá? E trade na compra se o mercado romper a linha da água. O que está mais tranquilo? Uma venda, né? Tem mais espaço até a zona de suporte aí da congestão que a gente avaliou. Certo? Então esse é o intraday do índice e do dólar. E a orientação em relação à nossa abordagem. A gente pode observar agora a situação do milho. Ontem a gente teve o milho aqui nos 49 do segundo tempo, fechando abaixo da média de 9, né? Eu consegui vender somente no after, não consegui vender antes. Normalmente eu vendo alguns minutos antes de fechar, mas como 10 minutos antes de fechar ele estava acima da média, de passar para cima, passar para baixo, optei por uma conduta mais conservadora. Dentro desse cenário, dá para utilizar a abordagem de esperar o mercado violar a mínima, né? Então a abertura teria se dado um pouquinho antes, melhor, um pouquinho depois da abertura. Tá? Então, pela média móvel de 9, quem opera ela sem filtro, houve uma venda no dia de ontem. Fábio, você não utiliza a média móvel de 21 como filtro, ela está subindo, a tendência é de alta. Sim, é verdade, mas eu não utilizo nenhum tipo de filtro. É mais rentável, pelos estudos que eu fiz, operar sem nenhum filtro. Os filtros te deixam de fora das grandes viradas de mercado, e são as grandes viradas de mercado aquelas que mais te rentabilizam. Pelo menos no milho é assim. Se eu excluir das 2, 3 operações que o milho mais se movimentou, o sistema vai para o 0 a 0. Tá? Incrível isso. Tá? É interessante. Tá? Então poucas operações são responsáveis pelo teu grande sucesso no modelo. Então por isso que eu não escolho o sinal. Se ela virar para cima, eu encerro e entro na compra. Quem não fica confortável em fazer isso, obviamente, ou espera a média móvel de 9 virar para cima e se alinhar com a média mais longa, ou pode buscar um ponto contínuo, que também é argumento aqui nesse ponto, né? O Alírio coloca, Vlad, seu gráfico do milho está com after, no meu não fechou o gap de ontem para hoje. O Profit, ele não mostra, às vezes ele não mostra o gap, eu não entendo exatamente como é que eles contabilizam, Alírio, a abertura e o after do milho, né? Porque na maior parte das vezes não tem gap, e o milho sempre tem gap, né? Se eu coloco o intraday, né, a abertura do milho se deu aqui em 33,97, sendo que ontem fechou em 34,20. Tá? Eu consegui vender em 34 ontem no after. Tá? Mas quem vendeu não faz diferença. 5 centavinhos aí hoje não faria diferença. Mas eu confesso que eu não entendo qual que é a metodologia que a Anelógica utiliza. Até uma hora que eu ligar para eles lá entender. Tá? Bom, BGI, o boi, está sentindo aqui o topo anterior como suporte. A gente coloca um gráfico de 60 minutos, até dá para observar um retângulo, né? Suporte aqui em 147,70, resistência 149,50. Como a tendência no diário ainda é de alta, a expectativa é que essa resistência aqui seja rompida para cima. Quem opera por média móvel de 9 está fora, vai buscar por trades na compra hoje, dependendo do jeito que o mercado fechar. O café, ICFZ 15, congestionando dentro de tendência de baixa. O juro, assim como o dólar, também abrindo em gap de baixa. Interessante notar que o juro, dependendo do jeito que fechar, pode marcar um topo abaixo do topo anterior. Seria o primeiro sinal aí de possível
pivô de baixa, né, um possível momento de correção dentro de uma tendência mais longa. Em relação às nossas posições que estão em aberto, há uma posição aberta em BBSC3. Essa venda foi dada ontem, significou também a virada de mão. Tá? Então aqui no dia 10 a gente fez um trade de retorno à média. Ontem, como o mercado testou uma zona de resistência, ainda com as médias viradas para baixo, né? Foi optado por virar mão. Era um trade de retorno à média, um ponto contínuo. Tá? Os detalhes desse trade estão no farol. No farol. Deixa eu pegar certinho aqui onde é que está RP. E aí a gente já deixa setado. Eu tinha colocado aqui, mas por algum motivo quando eu reiniciei o Profit ele não salvou. Então a RP da venda por correção está em 27,21. Então tá aqui. E o stop 29,31. Perceba que o stop está um pouquinho acima da máxima, né? Isso para respeitar o ruído do mercado, a volatilidade do papel. Além de BBSC3, a outra posição que está em aberta é MYPK. Trade que foi dado também por correção aqui no dia 14. RP não foi tocada ainda. E pelo método Stormer, MPL3 FR2. Não pegou ontem, né? Ficou alguns centavinhos. A saída fica aqui na máxima dos últimos 2 dias, mesmo ponto de ontem em 34,67. Ok? Então esse foi o resumo de mercado. Índice futuro, vamos ver se o intraday aqui já carregou. Carregou. Então tá aí. O índice futuro perdendo a mínima do dia, fechando assim a venda por primeiro movimento. Ok? Simples assim. Falta 3 minutos ainda para esse candle fechar. O stop deve respeitar 0,96%, né? 20% da média da volatilidade. Então se fechasse agora, daria para colocar um stop acima da máxima do dia. Tá? Então vamos ver. Se fechar abaixo, a gente tem uma venda. O dólar ganhando força. Vamos marcar aqui no Profit agora. Tem compra se romper a linha da água e tem venda se fechar abaixo da mínima do dia. Algum destaque mais relevante? Eletropaulo caindo 3,7, abrindo em queda após tocar aqui a zona de resistência dada pela LTB e um gap que estava em aberto. Volume projetado forte. Nos 5 minutos até deixou um cenário aqui de fechamento de gap, né, na superação da máxima desse candle, embora o sinal que é utilizado para buscar trade de fechamento de gap são utilizados nos 15, né? Esse é o principal destaque de queda. HYP3 hipermarcas também abrindo em gap de baixo, mas com volume menor projetado. Então o grande destaque fica para Eletropaulo. Vale do Rio Doce abrindo em leve queda. Petrobras queda de 1,8, 1,6. Itaú queda de 1%. Esses são aí os principais papéis hoje do nosso mercado. Maravilha. Vamos iniciar a interação. Começo aqui respondendo a questão da CISA. Vlad, se o Ibov fechar abaixo de 48 mil pontos, terá sido um rompimento falso? Bom, a abordagem mais agressiva, digamos assim, para determinar um falso rompimento é se o mercado fecha abaixo da mínima do candle que rompeu. Então teria que fechar abaixo de 47.370. Embora, pela teoria de Down, esse rompimento aqui só pode ser chamado de falso se o mercado fechar abaixo do fundo anterior. Que daí a tendência de alta foi descaracterizada, o mercado entraria em tendência indefinida. E o fundo anterior está lá em 45.600. Tá? Então esses são os dois pontos. Aqui é um ponto mais agressivo, mas pela teoria de Down clássica é somente abaixo do fundo anterior, quando os zigue-zagues ascendentes são quebrados.
Caroço diz o seguinte: conforme eu comentei, pivôs de alta abaixo da LTB não são confiáveis, ainda mais com uma onda 1 sem força e sem volume significativo. Falo de Ibov. Olha, eu não acho esse volume aqui não significativo, né? O rompimento aconteceu com volume acima da média e a LTB já foi rompida pelo EFET 14. Só deixa eu terminar o raciocínio aqui, tá? E além disso, essa possível onda 1 aqui, ela tem amplitude, ela tem 12%. Se eu comparar com as últimas pernas de alta, ela foi a maior. Olha aí. Tá? Então, dentro desse ciclo de baixa, é a maior perna de alta. Então, tem todos os pré-requisitos para ser uma onda 1. Fala, senhora. Bom, isso que o Caroço menciona é uma verdade. Está descrito até no meu livro, no primeiro livro que eu escrevi, Taxas Operacionais de Position, eu dizia que qualquer pivô de baixa formado abaixo da média móvel ou abaixo de uma LTB não seria tão confiável. Eu chamava ele de pivô de baixa falsos. Só tem um detalhe nessa questão. Quando o pivô de alta se forma em cima de uma zona de suporte do gráfico semanal, bota o gráfico semanal, aí a situação é completamente diferente. Porque tu está observando o quê? Uma reversão de tendência do gráfico diário em cima de uma zona de suporte absurdamente potente de compra, e aí tu está visualizando realmente a mudança de cenário. Os pivôs de alta que efetivamente mudam tendência, por impressionante que pareça, eles acontecem muito sobrevendidos e geralmente abaixo de LTBs. Então aqueles pivôs de alta, é bem verdade, pivô de alta abaixo de LTB tem maior chance de ser falso, mas quando ele não é falso, ele simplesmente reverte toda a tendência e forma uma violentíssima movimentação altista. Perfeito. Eu chamo o pivô de alta ou baixa falso contra a média, né? Quando a média de 21 não autoriza. Então essa é a minha classificação de pivô. Tá? Por exemplo, se a média de 21 tivesse virada para baixo quando o pivô foi acionado, né? O índice futuro não acionou a entrada, importante colocar isso, ok? Não houve entrada no índice futuro, houve nos 5 minutos, mas o sinal aí que a gente acompanha é nos 15, né? Então apenas para pontuar, a gente não utiliza gráfico, melhor, o sistema ele é acompanhado no gráfico de 15 minutos, tá? Então, Rodrigo, não houve entrada no índice futuro, porque nos 15 não fechou abaixo. Tá? Houve o teste. O Júlio questionou se eu opero o milho, né? Se eu deixo o stop na pedra ou sai na mão. Sempre na mão, né? Porque a saída se dá quando a média vira para cima. Tá? Então, virou para cima, eu encerro. Virou para baixo, eu vendo. Virou para cima, eu compro. Simples assim. YouTube 4, diz o palmeirense. Estou com o YouTube para médio prazo. Metade da posição fiz lançamento coberto na 30 e na I62. Quando é o dia correto para fazer a rolagem? Qual opção utilizar para realizar tal? Bom, palmeirense, a pergunta é muito boa e a resposta é que não tem dia correto, né? Não há certo, não há errado. Cada abordagem vai ter seus prós e contras. Tá? A forma que eu faço para rolar é rolar a posição uma sexta-feira antes ou na segunda-feira antes do vencimento. Então, todas as rolagens que eu tinha de posição em YouTube, Vale, Petro, foram feitas na segunda-feira. E eu sempre opto por rolar para a opção que tem o delta de 50, mais próximo de 50, que seria a opção no dinheiro. Tá? E eu rolo sempre para uma par da posição, né? Eu vou rolando aos pouquinhos, eu não faço tudo de uma vez só. Então tem que buscar aqui a opção que tem o delta próximo de 50. Seria a YouTube J32. Ok? Como YouTube ontem estava com o seu FR2 acima de 90, acredito eu, exatamente, então daria para ter rolado tranquilamente que no dia de ontem, até uns 75% da posição, eu não veria problema em rolar toda ontem, né? É que eu não gosto de rolar, lançar opções e o mercado subir no dia seguinte na minha cara, né? E eu tenho que ficar rolando, correndo atrás do mercado. Então eu sempre deixo um pouco de
munição para queimar. Bom dia, diz Eduardo. O Banco do Brasil nos 15 minutos fez uma barra elefante, perdendo a mínima de ontem. Eu não vejo essa uma barra como uma barra de ignição, né? Longe da média, depois de vários candles de queda, vejo mais isso aqui como uma barra de exaustão e não como uma barra de início de movimento. Tá? Então não seria uma barra que a gente opera. Barra elefante é aquela que sai da média, que está próxima dela. Tá? A cara dela é uma barra elefante, mas não é uma barra de ignição. O Vando diz o seguinte: Vlad, bom dia. No caso do milho, você utiliza no diário a média exponencial, correto? Correto. E no 60 tem mais rentabilidade ou não? Olha, a rentabilidade é maior pelos backtests, Vando. O grande problema de operar nos 60 minutos é uma coisa que se chama slippage, que você tem que levar em consideração. Tá? Dá para operar nos 60 minutos? Dá. Acho que até tu não opera o milho nos 60 minutos, Storm? É. Você concorda comigo que tem o probleminha da slippage, né? Se eu for levar porque o backtest ele é muito melhor que o diário, isso é fato, né? Só que ele é explicado por conta do slippage, né? Ou seja, o sistema leva em consideração que a tua ordem será executada naquele ponto exato, só que na realidade aquela tua ordem é muito difícil de ser executada. Ou melhor, algumas delas não são executadas. Se chama slippage. É a diferença entre o ponto ideal de entrada e o ponto que eu entro. Isso traz a minha curva de capital para baixo, né? Então tem que levar isso em consideração. Tá? No dia 16/9 seria uma up bar no índice futuro, diz o João. Vale a entrada na superação da máxima daquele dia? Acho que você está falando do gráfico diário, né? Então dia 16/9, não. Up bar foi aqui, ó. Dunningham de alta quando eu tenho máximas e mínimas maiores. Então foi aqui, nesse dia. Tá? Não aqui, dia 16. Não. Foi aqui. Tá? Então a entrada pelo Dunningham seria aqui, nesse ponto. A média móvel de 21 estava virada para baixo. Então seria um Dunningham, né? Um bar contra a média. O sistema original não usa a inclinação da média, né? A gente utiliza a média como filtro. É uma abordagem. É um estilo diferente de operar. Então, de novo no índice, não gerando entrada. E o dólar também não. O Caroço coloca, Vlad, vai fazer um retorno à média e o topo de ontem vai ser a nova cabeça. Vai ser a nova cabeça do onda 1. Pode ser. Né? Só cuidado com a certeza, né? Pode, é possível, mas vai depositar todas as fichas num cenário é sempre muito ousado, né? Tá? E esse topo anterior é uma zona, né? Ele vai desde esse patamar aqui até aqui, né? Então o mercado poderia vir até aqui, testar essa faixa e depois voltar a subir e tudo estaria dentro dos conformes. O que eu começaria a desconfiar desse pivô é um rompimento, um candle fechado abaixo da mínima do candle que rompeu. JBSS nos 15 minutos para compra, por favor. Bom, nos 15 minutos, então tá aí a JBSS, também deixou uma barra elefante, assim como o Banco do Brasil, né? Exato. Só que a barra elefante, depois de vários candles de queda, longe da média. Tá? Se eu fosse pensar em alguma coisa, tivesse que pensar em algum sentido aqui, seria a compra, né? O mercado está em cima da mínima de ontem. Né? Eu não buscaria a venda, apesar de a última barra ter sido uma barra elefante. Tá? O boi está formando um triângulo simétrico? Se sim, deve continuar o movimento anterior? Triângulo simétrico. Eu não consigo ver esse triângulo simétrico, João. Posta para nós a figura que você está observando. No intraday eu vejo aqui mais um retângulo, né, do que um triângulo. Triângulo é uma figura de contração, né? Posta para nós a figura no chat aqui que a gente publica. Ok?
Vlad, o Bizi colocou no farol compra de resíduo com pontuação B. Só que o papel abriu em gap de alta. Ainda vale entrada? Bizi. Bizi. Reside, você colocou no farol com uma compra, nota B. Só que abriu com gapzão de alta. Qual? Tá, então deixa a ordem acima da máxima de ontem, né? Tá. Então é isso, Carlos. Espera, deixa a ordem acima da máxima de ontem. Se o mercado der uma alfinetada ali, pode ser que a ordem seja executada. Tá? Meu nariz é entupido. O nariz começou a ficar lascado de novo. Que droga. CCRO, qual seria o suporte? Questiona o Eribas. Bom, o suporte é o fundo anterior, né? Então o suporte está aqui, ó. 12,60. Abaixo de 12,60. Na realidade é essa faixa 12,60, né? Deixa eu ver se estou com o gráfico correto. Tô sim. 12,60. Aqui em 12,45 a gente tem o topo. O topo aqui de 2011, né? Abaixo desse patamar aí sim, o próximo suporte ficaria em 10,60. 10,65 por ali. Não vejo compra no momento desse papel. Buscaria por compras acima de 13,35. Por exemplo, aqui em CCRO, né? Se o mercado amanhã, não, segunda, né? Fizesse esse movimento, na terça esse movimento, aí eu teria um pivô de alta contra a média. Aí sim, eu chamaria isso aqui de falso pivô. Tá. Caroço, se tiver com o nariz entupido, compre Aturgil, resolve na hora. Cuidado com essas coisas, cara. É um perigo, eu era viciado nisso. Eu consegui parar de usar essas coisas. Uso muito raramente. Os vasos constritores. Acredite, isso tem reflexos. Efeitos colaterais indesejados. Uso indiscriminado. Eu era extremamente viciado nisso. Eu consegui me desviciar usando água e sal, acredite. Vlad, after no milho conta como trade realizado hoje, né? É verdade. Então, por exemplo, se o milho der saída hoje, a operação é como se fosse um day trade, entendeu? Se eu por um acaso encerrar a posição da média móvel de 9 hoje, essa operação é considerada um day trade. Bizarro isso, né? Coisa da BMF. Marco Polo, já perdeu a linha de tendência de alta do semanal? É isso, linha de alta no semanal. Eu acho que você está falando dessa linha aqui, né? Perdeu, né? Não só perdeu, como veio testar. É ou não é? Dá uma limpada nesse gráfico aqui. Ó. Só perdeu como veio testar. Índice, fechando abaixo de 190, 500 de 15, gera venda? Sim, estamos de olho numa venda aí do índice futuro, mas tá difícil, né? Quando não vai assim, pessoal, eu não gosto, né? Não vai. Na realidade, a venda fica abaixo daqui, né? Abaixo de 200 e... Ó, a mínima do primeiro movimento foi 210, então é abaixo de 195. Tá? Lembrando que nos 5 minutos acionou. Ok, nos 5 minutos o trade foi acionado, sim. Mas, como eu disse, o prazo que a gente segue é o gráfico de 15, né?
Klabin e Sula, questionam Edmilson. Bom, Sula 11 foi um papel que gerou entrada essa semana. Rompimento de topo anterior, que era nada mais nada menos que o topo histórico do papel também. Aqui no não ajustado fica mais fácil de ver. Essa compra gerou realização parcial. Após isso a gente foi conduzindo por causa da nova mínima e o mercado nos tirou fora do trade. Então o status aqui seria líquido, esperando uma nova entrada. A resistência atual fica em 19,85. Se o mercado ficar mais alguns dias de lado e romper numa outra circunstância, há uma entrada. Uma entrada possível também existe em 18,10, que é em cima aqui do topo anterior, em cima da máxima de agosto. Então aqui, existindo um candle comprador, buscaremos por operação. Legal. Então já estamos aí com meia hora de chat. O índice futuro não gerou entrada. Tá, estamos de olho. O dólar tampouco. Acima da linha d'água tem compra, abaixo da mínima do dia tem venda. Petrobras abrindo em gap baixa, se movimentando lateral a partir do primeiro candle do dia. Vale do Rio Doce abrindo em gap baixa. Chegou a deixar um candle comprador aqui no começo. Está mais forte que a Petro, né, mas não gerou nenhum movimento. Acima da linha d'água pode interessar. E Tube abrindo em gap baixa, testando aqui a zona de suporte dada pela mínima de ontem e anteontem. Acima da linha d'água também interessa. Na compra, abaixo desse patamar pode interessar na venda. BBDC4, assim como YouTube, também abrindo em gap baixa, porém já abaixo da mínima de ontem, né? Então um pouco mais fraco que YouTube. Banco do Brasil, bem mais fraco que Bradesco e Itaú, né? Afinal de contas nem tocou a máxima aqui do finalzinho do mês de agosto, enquanto BBDC4 já tocou, né? Banco do Brasil ainda não. No intraday, o Banco do Brasil deixou uma barra elefante, como a gente disse, longe da média. O mercado fez o movimento esperado, né? Então essa aqui estava com toda a cara de ser uma barra de exaustão e, de fato, vai se mostrando como. A gente colocou que o grande destaque do dia na queda é a Eletropaulo. Não gerou sinalização aqui de fechamento de gap. Setor de energia apanhando um pouco, né? Então tá aí o IEX, que também pivotou, vai testando a cabeça do pivô de alta como suporte. CEMIG também fazendo um movimento de queda mais relevante. CPLE, CPFE, GET4 são papéis do setor que corrige. Siderurgia, a gente tem os Minas, CSN, desculpa, seguindo em alta. Os Minas também mostrando força. E Gerdau também compradora. Tá? Vamos monitorar a situação do índice futuro. Oi? Ah, verdade, né? Então aqui o índice futuro já está estopando quem foi mais ousado, né? Que vendeu aqui na mera violação, né? Passando para cima dessas últimas máximas. Ok. E o dólar abaixo da mínima do dia, como eu já disse, acima da linha d'água. Podemos ter trades. Nossa função agora é acompanhar o LS Live, tá? Que está aberto essa semana, então aproveite para operar e acompanhar o mercado junto conosco. Daqui uns 45 minutos aproximadamente o BIS estará no ar. Stormer e eu eventualmente também aparecemos. Pessoal, uma boa sexta-feira a todos e até mais.